Então, brevemente, boa tarde a todos. Roteiro da audiência pública para a discussão das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, São Francisco de Paula, 23 de maio de 2023. O Poder Legislativo de São Francisco de Paula saúda os presentes nessa audiência pública e convida os vereadores e demais autoridades presentes para comporem a mesa. Agradeço a presença de todos e informo sobre a ordem a ser seguida na audiência pública. Primeiramente, faremos a leitura das metas fiscais a serem apresentadas. Caso alguma autoridade da mesa desejar fazer uso da palavra, deverá solicitar a esta presidência. Finalizadas as explanações das autoridades convidadas, será passada a palavra aos vereadores. Terminadas as explanações, passaremos à fase de manifestações da população. Interessados em exporem sua opinião deverão se inscrever solicitando a tal inscrição ao secretário. E finalização da audiência. Então começamos, não temos nenhum vereador, né? Então vamos para a apresentação então. Então, demonstrados como está a execução orçamentária do município de São Francisco de Paula. Então, a gente tem observância à legislação da Lei Complementar número 101, onde trata da transparência da gestão fiscal, onde aqui, então, no artigo 66 da Constituição, a gente tem como dever apresentar as receitas, as despesas, o nosso resultado primário e nominal e montante da dívida. Nós estamos suscetíveis a riscos, dentre eles nós temos riscos fiscais, que são eventos que estão relacionados ao nosso orçamento, ao risco da dívida. Se a gente falar de risco orçamentário, a gente trata de uma frustração de arrecadação, ou seja, uma previsão X de arrecadação de PTU, PBU, ITR, enfim, qualquer imposto ou receita, e ela acaba ocorrendo a menor. E no risco da dívida, são ocorrências externas, ou seja, por exemplo, se nós estivéssemos endividados, atrelados com algum indexador financeiro de algum bem, quando a gente toma crédito, e sofre a variação, né, por exemplo, desse indexador. Tratando da receita primária, a gente tem que classificar algumas receitas para daí, então, conseguir contextualizar ela. Então, a gente fala de receita financeira, que nada mais é como se fosse uma receita financeira que a gente tem para nossas vidas pessoais. Então, quando a gente vende algum bem, a gente está falando de uma receita financeira. Quando a gente toma crédito numa instituição financeira, num banco, a gente tem a operação de crédito. E quando a gente trata de ganhar recursos financeiros, que são juros de ativos, né, que o município recebe por ofertar esse crédito, não é o caso do município, a gente não tem isso. E já a receita não financeira é aquilo que trata, vamos supor assim, do poder de império, que é aquele poder que a gente tem de instituir a cobrança de tributos e também de prestar serviços. Então, na arrecadação de tributos, a gente trata da nossa receita primária, como se fosse o básico do município. É aquilo que está atrelado com a nossa competência que a gente tem lá pela Constituição Federal, que nos dá de poder arrecadar os tributos que são de nossa competência, do representante, ISS, IPTU, taxas de poder de polícia, taxas de prestação de serviço, são justamente as receitas não financeiras. Então, se a gente quer falar de receita primária, a gente pega toda a receita do município e saca dela a receita financeira. Por quê? Porque é uma receita que, vamos supor, é artificial. No momento que eu vou tomar crédito, não é uma receita que entrou nos cofres efetivamente pela arrecadação, né, pela receita primária. Por isso que faz essa conta aqui. Receita primária, receita total, menos receitas financeiras. Se a gente pensar em receitas financeiras do município, a gente tem a operação de crédito com Finisa, Banco do Brasil, então a gente saca elas para poder chegar efetivamente o quanto o município está arrecadando. A despesa financeira é a mesma situação, só que olhando pelo lado da despesa. Então, se eu pensar na minha despesa primária, eu vou pensar no meu pagamento de pessoal, da minha manutenção e os gastos com investimento.
Ou seja, são todos os gastos que o município tem para atingir os objetivos que ele se propõe. E a despesa financeira é quando eu vou pagar por aqueles créditos que eu obtive junto às instituições financeiras. Por exemplo, quando eu vou amortizar uma dívida, né, quando eu vou pagar os juros dessa dívida. Então, as despesas financeiras são essas. A mesma conta se faz. Então, aqui ele abre um pouquinho mais o resultado primário, que ele vai pegar o que é receita primária corrente e receita primária de capital, e ele saca das despesas, ou seja, receitas correntes são as receitas de manutenção, que entram pelo próprio orçamento para fazer frente a despesas de manutenção, pagar combustível, energia elétrica, pagar a manutenção de prédios públicos, pagar a folha de pagamento, pagar por serviços, e a despesa de capital é aquela onde a gente gasta com tijolos, ou seja, vou construir uma escola, um posto de saúde, vou fazer asfalto, essas são as nossas despesas de capital. Então a gente faz esse encontro de despesa menos receitas e a gente chega no nosso resultado primário. Aqui falando então do montante da dívida, até inclusive a gente está contextualizando isso aqui para vocês entenderem depois de onde surgem as metas, onde a gente avalia os resultados obtidos. Então, o montante da dívida, a gente fala de dívida consolidada. O que seria? Tá? São as dívidas que a gente assume através de contratos e convênios para a realização de operações de crédito. Ou seja, tudo aquilo que eu tomo junto a instituições financeiras que tem prazo superior a 12 meses, eu considero como uma dívida consolidada. Ou seja, aquilo que eu vou pagar lá no ano que vem, que está lá previsto, um prazo superior a 12 meses, ele entra como uma dívida fundada, como um parcelamento. E essa dívida, a gente faz o seguinte, a gente pega o quanto a gente tem de dívida e subtrai da nossa disponibilidade de caixa. É como se eu dissesse assim, ó, vamos encerrar hoje nossas atividades, se o Francisco de Paula vai acabar, vamos supor, uma coisa que não existiria, né, que a gente sabe que é um serviço que tem continuidade, mas eu pegar a minha dívida que eu devo para o banco e pegar o meu caixa e dizer, está aqui o que eu tenho no caixa, está aqui o que eu tenho de dívida e vamos ver o que sobra para nós. Esse é o montante da minha dívida consolidada. Então, eu consigo ver aquilo que realmente eu consigo saldar se fosse fazer agora a conta. Eu pego caixa e subtraio da minha dívida e, inclusive, os meus restos a pagar. Restos a pagar são os empenhos que a gente ficou para pagar dos anos anteriores, que a gente tem já processados, ou seja, aquele fornecedor, aquele prestador de serviço já entregou o produto ou ele já prestou o serviço e eu tenho que pagá-lo. Só que não deu tempo ainda porque não venceu o prazo ainda de recebimento para ele. Aqui já entrando na execução orçamentária, ou seja, eu vou avaliar o nosso orçamento e eu consigo ver como é que está a minha arrecadação, ou seja, o que eu previ para o ano naquela coluna, a primeira ali. Então, eu tenho 118 milhões previsto de entrada de receitas correntes e até o momento a gente arrecadou praticamente 36 milhões. Se eu dividir em 3 quadrimestres, eu teria que estar ali em torno de 33% de arrecadação já concluída. A gente está um pouquinho abaixo porque tem receitas ali que elas têm sazonalidade, ou seja, elas têm características para acontecer. Por exemplo, o IPTU, São Francisco de Paula, o forte vai começar agora em junho, né? Então ele tem um parcelamento a acontecer, a gente tem 6 parcelas, se eu não me engano, né? Que a gente ofertou para os COSEC, nossos contribuintes, então vai entrar agora gradativamente, né? Até o final do exercício. Então, até o momento, de IPTU, a gente arrecadou 18% daquilo que a gente previu, foi 5 milhões e 800. O ISS, a gente já vê uma boa arrecadação, na casa de 36%, ou seja, eu estou cumprindo com essa meta. O ITBI, como sempre, é uma receita que se mostra forte no município, mas ela tem particularidades que ela vai depender do mercado imobiliário, se ele vai estar aquecido ou não. Normalmente, São Francisco de Paula vem aí, que eu me recordo, nos últimos 3 últimos anos, sempre uma boa arrecadação de ITBI. O imposto de renda, que é aquele imposto tanto do prestador de serviço, quando ele emite uma nota fiscal contra o município, e também do produto, a gente já retém, e também do desconto em folha do
servidores, já fica para o município essa receita, e outros impostos aqui que estão ali na faixa de 28%. Contribuições, daí a gente entra nas contribuições patronais aqui, que são aquelas que tanto o servidor quanto o município faz para o RTPS, né, são as contribuições. Receita patrimonial são as aplicações financeiras, ou seja, todos os recursos que nós temos em contas banco que não estão sendo gastos, obrigatoriamente eles estão aplicados, é uma obrigação que o município tem. Então a gente tem uma boa rentabilidade desses recursos. Já aqui são as transferências correntes, que são transferências que vêm do Estado e da União. Na ordem, a gente pensa primeiro em transferências da União e depois do Estado. A cota parte do FPM, que a gente tem participação, que é uma das principais receitas também do município, a arrecadação é 32%, o ICMS 30%, IPVA 71%, porque ele já está se cumprindo, se executando, então a tendência é de finalizar ele logo. O ITR, que ainda não aconteceu, se não me engano acontece mais ou menos em outubro, né? Setembro, outubro. O Fundeb, que são também receitas que também são muito relevantes para o município, já demonstra 33% de arrecadação, outras transferências correntes, outras receitas financeiras ali que a gente não tem, e receitas correntes restantes ali que é irrisório, se a gente observar. E aqui a gente já tem a conta da receita primária corrente, ele faz toda a conta e chega numa receita primária corrente de 66% já executada. Isso com o RTPS. Se pegar só o município, e quando eu falo município de São Francisco de Paula, o RTPS está junto, ele não é uma autarquia, ele não é uma instituição apartada. Ele só tem a contabilidade apartada do município, mas ele está dentro. Então a gente abre aqui e consegue enxergar. E se eu considerar só as receitas primárias do município, 29,5% de execução. E com o RTPS, que já tem uma formação muito boa de arrecadação, e ele ainda não tem dispêndios, ainda com muitos aposentados, é natural que as receitas primárias correntes do RTPS sejam bem relevantes. Já agora, receitas de capital, a gente observa uma execução de 33%, a gente tem uma previsão de 13.098.000, já arrecadamos 4 milhões em operações de crédito, que são as previstas, que são as que a gente tem junto ao Finisa, Banco do Brasil, elas estão desembolsando, já aconteceu 53%. Transferências de capital, que são convênios que a gente tem com o Estado e com a União para fazer escolas, ginásio, asfalto, enfim, todos esses convênios que a gente tem de Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento, estão aqui, a gente até agora já recebeu 18%. E aqui a gente tem a receita primária de capital, que é bem baixa frente ao que está previsto. A gente tem uma previsão de 6.800.000 e até agora a gente tem 1.200.000. Essa receita primária de capital, a gente tem que observar ela com bons olhos, porque o que acontece? A gente só recebe a receita de capital no momento que a gente começa a desembolsar, ou seja, acontecer as despesas. Eu recebo a receita de capital, mas automaticamente eu tenho que executar a despesa. Se não veio ainda a receita, é porque eu não estou executando a despesa. Então, isso aqui demonstra que eu tenho muito processo parado de licitações, acontecendo contratos para serem executados e serem cumpridos para aí sim ocorrer o desembolso. Então, aqui a gente tem uma receita primária total de 31% já executada, ou seja, são 132.500.000 e eu já executei 41.300.000. A gente demonstra aqui um equilíbrio, né, um orçamento bem, vamos supor, executado daquilo que foi previsto. Eu estou dentro da minha meta razoável, né, porque eu teria que estar ali 33%, se eu fosse pensar em 3 quadrimestres, então eu estou com 31%. Está bacana, né, frente ao mercado que a gente sabe que atualmente, pós-pandemia, ele está se comportando com bastante retração, bastante inflação, mercado complexo, né, após esse primeiro ano que se iniciou do governo federal. Despesas primárias, então aqui a gente passa para as despesas correntes, que são aquelas despesas de manutenção,
Então, eu olho toda a nossa folha, então eu estou com mais ou menos 30% já de despesas pagas, juros e encargos da dívida 17% já executado, outras despesas correntes, que daí aqui a gente está falando de toda a manutenção com combustível, energia, fornecedores, aluguéis, então estou com 17%. A minha despesa primária corrente, ela está abaixo, isso demonstra uma economia, porque se eu parar para pensar, eu tenho uma receita de 31% e eu tenho uma despesa de 23%, então eu estou tendo uma economia orçamentária. Eu já arrecadei 33% e eu até agora paguei 23%. Claro que aqui eu estou analisando despesas pagas, mas eu também tenho despesas empenhadas para o ano todo, onde lá a gente já previu. Se eu fosse fazer toda a minha despesa empenhada, talvez aqui já inverteria um pouco, não teria um resultado tão positivo assim. Despesas de capital, que são os investimentos, como a gente já previu. Se a gente não realizou as receitas de capital, que são ali, elas não estão totalmente realizadas, por exemplo, os convênios, a gente só executou 18%. É natural que as minhas despesas de capital também não vão estar altas. Então, o que acontece aqui, ó, despesas de capital, eu só executei 1,75% delas. Meu resultado primário, então, ele é positivo, ou seja, eu tenho mais receita do que despesa em 2.810.000. Então, o que era o meu resultado primário lá na minha meta, quando foi montada a lei orçamentária anual para 2023? Ficar negativo 2,5 milhões, e a gente está positivo 2.800.000, ou seja, eu tenho um resultado positivo de 100% em relação àquilo que foi proposto. A gente pode destacar a boa arrecadação das nossas receitas correntes, que todas elas estão excelentes. Se a gente voltar aqui para trás e analisar elas, minhas receitas correntes, todas elas praticamente estão sendo cumpridas. As transferências correntes estão também com previsões adequadas e as minhas despesas estão dentro do previsto, inclusive com economia. Aqui, então, nossa meta de resultado primário ela é cumprida com folga no primeiro quadrimestre. Resultado nominal. Resultado nominal é a minha variação da minha dívida. Eu vou enxergar quanto eu devia em 2022, quanto eu devo em 2023, e eu vou fazer uma diferença de dívida e de variação entre um momento lá em 2022 com 2023, e vou variar também com o meu caixa. E daí eu vou chegar no meu resultado nominal. E vocês vão ver o seguinte: eu tinha fechado em 2022 com uma dívida na casa de 1.800.000. Hoje nós estamos com 13.900.000. A nossa dívida ela está aumentando, porque nós contratamos o FINISA 2, ele está desembolsando e a tendência é que essa dívida aumente. Mas no mesmo passo, eu observo que a minha disponibilidade de caixa ela se comporta positiva. Eu tinha 32.600.000 em 2022 e atualmente eu estou com 37.800.000. Então, aquilo que aumentou de dívida, o meu caixa acompanhou, ele aumentou. Inclusive, meus restos a pagar, ou seja, os meus compromissos, eles já estão saldados. Observem como nós temos uma boa saúde, porque eu fechei com 2.300.000 de restos e hoje eu já tenho só 600.000 arredondando, ou seja, a gente já saldou boa parte dos nossos restos a pagar processados. Então, esse resultado que faz por coluna, eu vou variar ele de 20.915.000 menos 24 milhões, o meu resultado nominal girou em menos 3.108.000, ou seja, é um resultado positivo. Eu fiquei mais negativo do que eu estava. Vejam que no ano passado eu paguei todas as minhas dívidas e me sobrou 20 milhões em caixa. Nesse ano, claro, primeiro quadrimestre, eu paguei todas as minhas dívidas e me sobrou 24 milhões em caixa. É como se encerrasse agora e eu dissesse, vamos saldar tudo que a gente tem de dívida, vamos, com resultado nominal. E esse é o nosso resultado hoje, que também cumpre com a nossa meta estabelecida lá na nossa lei orçamentária anual. Agora, analisando já a questão de riscos, índices fiscais, de acordo com a LRF, ou seja,
nós temos que estar dentro de um limite de, no máximo, 60%, ou seja, eu pegar toda a despesa do município, contempla a Câmara. Nossa despesa total com o pessoal, até o momento, liquidada, é de 53 milhões e 500. Frente à nossa receita corrente líquida, ou seja, eu pego a minha receita e vejo quanto dessa despesa compromete a minha receita. E eu chego a um percentual de 48,42%. Nós podemos chegar até um limite prudencial de 57% e o legal de 60%. Isso é olhando o todo. Se a gente olhar a Câmara, ela está bem longe, a Câmara pode chegar até 5,70, ela está em 1,5, e a Prefeitura pode chegar até 51,30 e ela está em 47, arredondando. Claro que isso são índices fiscais, mas eu tenho que tomar cuidado com o meu financeiro, aquilo que realmente eu tenho em caixa, para fazer frente a tudo isso. Eu não posso me basear que eu posso chegar até esse índice assim cegamente. Eu tenho que analisar quanto realmente a gente tem de caixa para cumprir. Até o momento. Ele pega, na realidade, ele pega os últimos 12 meses. Então a gente está olhando de abril até maio, se eu não me engano, de 2022. E eu somo toda a minha despesa de pessoal da Câmara desses meses, somo toda a receita corrente desses 12 meses e faço uma média e chego nesse compilado aqui. Isso aqui é nos últimos 12 meses, o total que se gastou com despesa do pessoal. Sim, porque ela acompanha a receita do município, então ela pode chegar dentro desse percentual aqui. Sim, daí então aqui a gente demonstra mais um índice estando dentro do limite prudencial, pode chegar até 51,30, a gente está ali com 47%. Já analisando o índice da educação, então aqui a gente pega toda a receita e dessa receita a gente tem que atingir um mínimo constitucional de 25%. Da receita que é considerada para fins de gasto com educação, a gente tem um cálculo de 6.648.000, que é o mínimo que tem que se gastar com educação. E logo abaixo a gente tem por área de ensino. Claro que nós na contabilidade, no orçamento, enxergamos como subfunções. Então eu estou gasto com ensino fundamental, ensino infantil, educação de jovens adultos, especial, e as outras que são administrativas, que fazem parte dos gastos com a secretaria, transporte, enfim, tem todo um aparato de gastos montado no orçamento de acordo com essas áreas, né, que são subfunções que a gente chama na contabilidade, mas olhando a olho nu é como se fossem as áreas de educação que estão sendo gastas. E aqui a gente vê que nós estamos gastando já acima do necessário. A gente tem que gastar 25%, estamos gastando 26,5%, 26,6%. Já estamos cumprindo com o mínimo de gastos com educação. Ele entra também, né? Entra aqui, né? Ele já está mostrando somado. Entra. Sim. Entra. Claro que, por exemplo, tu vai olhar para aquele mobilizado e vai pensar, tá, mas essa escola é para nível infantil, então vai estar na linha do infantil. Está no médio, no fundamental vai estar lá. Uniformes não entram no gasto. Praticamente o gasto que se tem para oferecer educação, né, com gasto com professores, com toda a manutenção do ensino, é o que se tem só com o transporte. Se pegar eles separados e olhar, o transporte é muito caro. Até porque a gente sabe o preço que está o quilômetro rodado hoje. Né?
Então, a gente demonstra mais um índice que está sendo cumprido, no mínimo 25% do poder executivo tem que gastar, e ele está gastando 26,6%. Aqui a gente vê o quanto a gente contribui para o Fundeb e o quanto a gente recebe. E atualmente a gente está contribuindo mais para o Fundeb do que recebendo do Fundeb. Então a gente está, vamos supor, perdendo R$343 mil até o momento de recursos, né, que a gente deixou de arrecadar com o Fundeb, porque ele é ligado ao número de matrículas. E no censo ele sempre olha um pouquinho para trás. Então a gestão da educação, a pasta da educação, se encarrega de apurar o censo escolar e todo ano ele é informado, né? Então atualmente está acontecendo esse cálculo negativo para o município. Exato. Olhando o outro índice, o da saúde. Então aqui a gente verifica que a saúde tem que gastar, e a saúde está gastando 4.600.000. A saúde está acima, a saúde está gastando 17,25. Também cumpre com o mínimo constitucional, que é 15%. Um destaque para a atenção básica, que é o que o município tem que cumprir, e também a assistência hospitalar praticamente já está compondo um gasto similar à atenção básica, de 1,5 milhão. Então, também, novamente, se demonstra o atendimento com o mínimo constitucional de 15% da receita com saúde. Considerações finais: o que a gente observa que todas as metas estão sendo cumpridas, tanto o resultado primário quanto nominal, a nossa questão de índices com a educação, saúde, despesa com pessoal, está tudo dentro do previsto e da obrigação que o município tem de atingimento de metas. Eu teria essas as informações para passar, a gente está disposto a esclarecer maiores dúvidas, maiores questionamentos, né? Mas aqui fica demonstrado as metas fiscais para o primeiro quadrimestre, né? A gente, então, aqui em nome da Secretaria da Fazenda, agradece a presença de todos. Estamos abertos a perguntas. Claro. Então, pessoal, quem quer se inscrever, alguém quer falar, fazer a inscrição ali, deixa a gente dar o espaço aqui na Simone, na tribuna, para ficar gravado. Tá? Então, vamos abrir o espaço então para a Simone, para 3 perguntas que ela quer fazer, né, Simone? Então daí já bota o nome do Wilson aí para nós também. Daí já demos espaço para os 3 perguntas para cada. Nós temos também a chegada, chegou durante a apresentação o vereador Felipe Lopes, para ficar em ata. Então, passo a palavra para a Simone, por gentileza, Simone. A Simone tem 3 perguntas então para fazer. Não, mas aqui é de acordo, né? Daí no tempo não dá. Tá. Vale isso. Ah. Uhum. Sim. Já posso falar? Então, se são 3 perguntas, eu vou tentar fazer 3 colocações, as que eu achar que são principais. Então, assim, na verdade, eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço, é do povo, né? A Câmara é um espaço do povo, né?
Eu acho que eu e o Bibicho, eu não sei aquelas moças, eu não conheço, mas acho que nós somos as únicas pessoas que não trabalham na Câmara, que estão aqui prestigiando a audiência pública da sociedade civil, somos só nós. Então, acho que a gente tem que ter mais abertura, mais transparência e ouvir mais as pessoas, né? Assim, uma questão que eu tenho primeiro, então, por que o RPPS aparece como receita da Prefeitura se o fundo é todo dos empregados? O rendimento deve ser para os empregados, né? Todo o fundo, a Prefeitura não tem participação nenhuma, não pode mexer no dinheiro do RPPS, né? Daí ele aparece aqui, eu achei um pouco estranho isso, só deixar muito claro que o dinheiro é dos empregados, né? E não é da Prefeitura. Não é recurso público. Não, na verdade, se já quiser responder. Se quiser responder, eu não entendi. Assim, só para ter a clareza de que aquilo ali a Prefeitura não pode mexer, né? Na verdade, a audiência pública ela não é só receita de prefeitura. Dentro da contabilidade, ali a gente passa a receita, tipo as despesas da Câmara, Prefeitura e Executivo. Então, na audiência, ele entra como um bolo todo. Mas o município jamais mexe no dinheiro do LPPS, assim como, por isso que ele tem até o Vicente que cuida dessa parte. Então, hoje aqui, a apresentação da audiência pública não são números só da Prefeitura, e sim de todo o município. Entra Câmara, despesas de Câmara, sim, do RPPS e da Prefeitura. Por isso que ele entra de tudo como um bolo todo. Tá bem, muito obrigada. A outra questão, assim, o ITBI me chamou a atenção ali, né? Como é que é estimado o ITBI? Porque o ITBI é o imposto de transmissão. Então, a gente, para contar, está que nem o arcabouço fiscal do governo federal, né? Que estava difícil de entender. Então, o ITBI não é uma... Como é que é estimado a arrecadação do ITBI para constar no orçamento e dar um resultado positivo depois ali no final da conta? O ITBI ele começou a aumentar ali na pandemia. A gente tinha uma arrecadação de ITBI bem mais baixo do que tem hoje. Até acho que no primeiro ano de pandemia deu um boom no ITBI. A gente tinha... Mas a gente tinha um valor bem pequeno de estimativa de ITBI e no primeiro ano de pandemia ele subiu, foi a mais de 100% que a gente arrecadou a mais do previsto. Então a gente sempre utiliza a média dos últimos anos para estimar uma arrecadação. Sim. Né? A gente estima uma arrecadação, que normalmente a gente estima mais baixo do que ele, provavelmente está mais baixo do que entrou o ano passado para este ano. E o ITBI também aumentou bastante, porque o IPTU, o valor dos imóveis foi corrigido, alguns de forma, vou colocar minha opinião de cidadã, algumas de forma totalmente equivocada. Inclusive, eu comprei um terreno e paguei mais, o ITBI sobre um valor maior do que eu efetivamente paguei pelo terreno. Eu te digo que a maioria do nosso ITBI, o volume maior, ele é até rural, né? A movimentação de compra disso... Sim. Que tem bastante movimento e ele é mais na parte rural também. Tá bem. Aí a outra questão seria na questão ali da educação, da parte do transporte escolar, né? Então, assim, o transporte, eu vi uma postagem do secretário de obras, dizendo que um ônibus escolar vai ser transformado em refeitório para uma equipe do interior, de obras do interior. Se o ônibus pode andar no interior, ele não tem que ser um refeitório, porque o transporte é terceirizado. Eu acredito que uma parte do transporte escolar é terceirizado, eu acredito que deve ter um custo bem alto essa terceirização do transporte escolar. Eu sei que até havia um outro projeto para terceirizar totalmente o transporte escolar. Então, se a gente dispõe do ônibus para o transporte escolar, eu imagino que o ônibus deve ser usado para o transporte escolar. Se ele pode rodar no interior, ele pode rodar para transportar alunos. Não precisa ser refeitório para a secretaria, né? Não é essa função. É um desvio de função do ônibus escolar que está até identificado, né? E faz parte de um programa do governo federal. Na verdade, essa informação
É. Mas o Felipe sabe, eu acho que isso aí estava numa rede social, eu vi, Sim. não consegui printar, Simone, mas estava lá. O que acontece, assim, já, por exemplo, assim, ó, se esse ônibus foi comprado com recurso da educação e hoje a educação não precisa mais dele, a Secretaria de Obras deve comprar este ônibus, devolver de recurso livre, do caixa livre do município, devolver para recurso vinculado e depois ele pode fazer o que quiser com... Mas essa informação a gente não... Aí caso tenha um ônibus sobrando, né, que a educação entenda que esse ônibus está sobrando, a Secretaria de Obras do Interior deve comprar este ônibus e depois pode fazer o que quiser com ele, mas até o momento a gente não sabe dessa informação. Não, perfeito, só porque fui citado e só para comentar, como hoje a Fazenda vem apresentar as metas fiscais, até porque elas não o pessoal da Fazenda não tem uma gerência sobre a atitude do que o prefeito vai fazer, isso ou o secretário, entende? Então hoje as discussões se limitam aos números ou dúvidas das metas fiscais, mas igual eu me comprometo, Simone, porque eu entendo o teu lado como munícipe e tem seu direito, e eu me comprometo a ir atrás realmente da informação e lhe trazer no momento oportuno, no caso não na audiência daí. Agora tá. É que, na verdade, se a gente tem transporte escolar terceirizado, que tem um custo para a prefeitura, o ônibus escolar deve ser usado para o transporte escolar, que vai diminuir o custo do manutenção. A outra questão que eu gostaria de colocar também, é a última agora, para não atrapalhar muito vocês. Assim, eu observei ali que a gente tem um investimento na atenção básica, quase como o mesmo valor que é investido na atenção hospitalar. E o que diz a lei, toda a legislação, é que o município é responsável pela atenção básica de saúde. Então, eu sei que vocês estão apresentando os números, e eu vim para ver esses números, como cidadã, como eu já disse. Então, assim, a atenção básica não funciona de acordo com o plano nacional. Eu gostaria de colocar aqui, está sendo gravado, é importante que a gente tenha essa consciência. Existe um plano nacional de saúde, existe uma estratégia de saúde da família, que diz que os postos de saúde devem ter uma equipe de saúde de família a cada 3.000 habitantes. Tem que ter um posto de saúde, tem que ter um médico 40 horas e tem que ter as equipes de saúde da família, e é esse o dever do município, não é atenção hospitalar, não é dever do município. Então, se nós não estamos cumprindo o que é previsto no Plano Nacional de Saúde, na Estratégia de Saúde da Família, e estamos aplicando aquele valor, e quase o mesmo valor nós estamos aplicando na atenção hospitalar, então é uma hora da gente aproveitar que os vereadores estão aqui também, não vou citar vereadores, mas estão aqui, são pessoas também que estão trabalhando pelo município, são responsáveis por essa fiscalização, então é uma questão que a gente vai ter que ver. E a outra coisa que nós temos aqui é a questão do valor que está sendo aplicado mais, vamos dizer, está sendo aplicado mais na educação, está sendo aplicado mais na saúde. Mas não está sendo aplicado não está sendo aplicado na atenção básica, porque se está sendo, não está sendo aplicado corretamente. E aí o que nós temos é que não tem atendimento na atenção básica, as pessoas vão para o hospital. E daí nós estamos desviando um dinheiro lá para o hospital, que seria para atenção básica. Eu sei que vocês são técnicos, não tem nada a ver com isso. Mas eu gostaria de deixar isso aqui colocado. O valor do hospital É. Sim. Isso. Então, na verdade, teria que ser feito ser revisto isso aí, né? Esse modelo de saúde, porque ele não está funcionando e estão aplicando um valor maior do que seria previsto, e o modelo não funciona. E o município não cumpre o que é o básico, que é o dever do município. Seria isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Simone. Então, o seu Wilson, Anacleto. Alô, alô. Alô, alô.
queria fazer uma perguntinha para o palestrante. Né? Mandaram perguntar para vocês, os palestrantes, porque o negócio dos impostos, o montante que a usina do Complexo TIG repassa para a prefeitura, os impostos, de quanto é repassado esses impostos, se é que é repassado, se está junto nesse montante que tu falou aqui. Então nós estamos, a prefeitura está perdendo um monte de dinheiro. O INSS de uma usina paga um monte. Então eu vou... Então eu vou entrar com um pedido na Câmara de Vereadores para os vereadores fazer essa cobrança diretamente. Não é possível nós perder uma receita que uma usina dá muito dinheiro. Para o escola pública, para o municipal. E a segunda pergunta é qual o aumento de IPTU esse ano? Exatamente. Tá ok. Tá ok, muito obrigado, é isso que... E vamos cobrar os impostos da usina, por favor, né? Não podemos perder dinheiro. Podemos investir na... Obrigado. Boas colocações. Boas colocações. Vou passar a palavra para o Felipe Lopes. Uma boa tarde, então. Gostaria apenas de me manifestar, agradecer a vocês por trazerem os números para nós. A gente sabe que aqui é um demonstrativo, não é genérico, mas geral dos números, mas a gente sabe que a cada rúbrica, a cada despesa e receita ali, a gente sabe que envolve muito mais, inclusive pontos que foi trazido pela população ali, onde uma receita se está ali dentro. Então a gente sabe que se abre um leque muito maior, mas que nós, vereadores, temos o papel sim de fiscalizar, e a cada dúvida ou a cada denúncia ou a cada dúvida da comunidade a gente tem que correr atrás sim, inclusive estamos comprometidos com as dúvidas aqui, mas agradecer vocês e dizer que pelo que a gente pode analisar aqui, o município por mais um ano tem feito, não vou nem chegar no ponto da gestão de como está sendo feito, mas sim da questão legal, está dentro da legalidade, cumprindo com todos os limites prudenciais aí, pelo trabalho da gestão, mas também a gente sabe que pelo trabalho que vocês da Secretaria da Fazenda têm diariamente, contendo despesas e trocando rúbricas, etc., e fazendo com que o município gaste corretamente. Então, da minha parte é isso, e tem alguns pontos que realmente serão questionáveis, mas a gente sabe que não é um momento oportuno, e a questão de gestão também não seria aqui, e parabenizar e agradecer pelos números. Obrigado. Então, obrigado pela explanação de vocês, obrigado a todos que vieram. E do seu Wilson ali, a gente vai encaminhar então esses dois pedidos lá, de pedido de informações do Executivo, para a gente receber a informação, isso aí então. Tá? Obrigado e até a próxima.